sempre importante pontuar. A nossa indústria de embalagens é uma indústria movida por tecnologia. Tantos elos nesta cadeia que compõe a cadeia de embalagem. E quando todos trabalhamos juntos por um objetivo comum, nós conseguimos potencializar toda a cadeia de consumo. Então, fundamental essa nossa integração, essa nossa colaboração, essa nossa parceria através de um objetivo comum. E aí, com isso, eu gostaria de convidar a nossa próxima painelista, que é a Verusca Rigolin, que é gerente de vendas para a América do Sul da Futamura. Ela vai falar para a gente hoje sobre o tema Benefícios da embalagem compostável. A Verusca é pós-graduada em negócios internacionais, trabalha na Futamura há 15 anos e desde então está engajada no ramo da sustentabilidade, apresentando toda a linha de produtos sustentável da empresa. Participou da criação da ABICOM, Associação Brasileira de Polímeros Biodegradáveis e Compostáveis, e hoje segue na presidência, ajudando diretamente na disseminação do conhecimento e de informações de produtos biodegradáveis e compostáveis. Verusca, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, tudo bem? Você? Tudo ótimo. Bom tê-la conosco. Muito obrigada, Abre, pela oportunidade. É um prazer estar aqui, podendo dividir essas informações com vocês. Eu vou aqui fazer a compartilhamento da minha tela. Espero que vocês consigam ver. Nós te damos o ok. Porque a gente sempre fica meio... E eu acho que cabe ressaltar, não é, Verusca, que a Futamura é também cofundadora da nossa plataforma Caminhos da Sustentabilidade. Isso, é verdade. Estamos juntos nessa caminhada. Estamos vendo. Já apareceu, né? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu sou a Verusca, da Futamura. Sou responsável pela área de vendas da América do Sul. Vou falar rapidamente da empresa, que aqui não é o nosso objetivo, mas é bom para vocês conhecerem. Ela está estabelecida já no mundo desde 1947, é uma empresa japonesa. Desde 2016, ela comprou esse negócio da Inovia, não sei se vocês lembram, uma tradicional fabricante de filmes de BOPP, e na época eles tinham também o negócio de Natriflex, que é o filme que eu vou estar falando para vocês. Então, eles compraram esse negócio já desde 2016. Então, é uma empresa que tem escritórios em todo o mundo e plantas nos Estados Unidos, na Inglaterra e também no Japão. O Japão, ele ainda não produz essa linha compostável, ele está se adequando, então essa linha hoje é produzida somente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, o que seria a logística sustentável? É dessa forma que a Futamura procura trabalhar. Então, é aquela que se foca em satisfazer as necessidades atuais, né, dos seus clientes, sem afetar os recursos das gerações futuras. Então, nós compramos o filme através da polpa de celulose, né, de empresas que têm um sistema de reflorestamento, claro. Produzimos o filme, como vocês podem ver aqui nossas máquinas. Os filmes são utilizados para embalagem e depois essa embalagem ela é destinada à compostagem e dessa forma fechando o ciclo, né? A gente pode dizer que utiliza o adubo depois para essas próprias árvores que estão crescendo novamente para serem transformadas em polpa de celulose. Falando um pouco do filme, como seria? Então, nós temos um núcleo de celulose, que nada mais é do que uma folha de papel, só que ela é transparente e, como que eu vou dizer? E tem brilho. Visualmente é igual a um plástico convencional, mas não deixa de ser um papel. Se você colocar fogo, vai queimar, vai ter cinza de papel queimado. Então, tecnicamente é o papel com a característica visual de um filme. Como tecnicamente é um papel, nós precisamos aplicar um coating nesse filme para que ele possa ter barreiras, tanto ao oxigênio quanto à umidade, e também para que ele possa ser laminado, para que ele possa ser impresso, para que ele possa ser termoselável também. Então, o coating, ele tem essa finalidade, ele fecha, né, toda essa necessidade que o filme, por ser um papel, precisa.
Esse material todo, ele é compostável, então em até 180 dias ele vai estar biodegradando, e também ele é compostável em água. Também tem uma biodegradação muito rápida na água. Claro que a gente não quer que as embalagens terminem no mar ou no rio, mas se por um acaso esse for o fim, por um acidente, em até 28 dias, para vocês terem uma ideia, o filme transparente ele biodegrada. Partindo desse material, né, núcleo celulose coating, a gente tem as versões de metalizado, onde a gente aplica uma camada de metal no filme, através de óxido de alumínio. Também é compostável, mesmo sendo metalizado. Ele tem na versão branca e tem também colorido. Estamos agora desenvolvendo a linha mate, que é um filme também que tem grande procura, e todos respeitando a norma de compostagem. Então, aqui, alguns atributos técnicos que é muito importante falar do filme. Então, ele tem brilho e transparência, você consegue ver totalmente, né, o outro lado. Ele tem uma excelente barreira ao oxigênio, muito indicado para produtos que precisam desse tipo de barreira. Ele tem uma permeabilidade controlada à água. Então, dependendo do coating que a gente aplica em um lado ou outro, ele vai ter uma determinada barreira. Ele tem twist, então ele tem excelente torção se precisar para balas, para chocolates. Ele é termoselável, como eu disse, ele é termoselável através desse coating que é aplicado no filme. Ele tem alta resistência à temperatura. Ele não tem estática, então isso é muito bom para envases de alimentos que têm pó, que são secos, porque normalmente isso atrapalha, né, a faixa de selagem. Então ele é muito bom para isso. Ele tem uma excelente barreira à gordura. Ele é excelente também barreira a óleo, é um filme que atende toda a necessidade, e ele é apto para receber laminação, seja com papel, seja com outro filme, ou seja com ele mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos do que já é feito, porque eu acho que é importante você conhecer o material, mas o mais importante é você ver os alimentos que já são envasados com ele para vocês terem uma ideia de como ele fica. Se você olhar a foto aqui desses produtos, você não fala que é um produto compostável, porque visualmente ele é muito parecido com um papel. Então aqui tem algumas embalagens laminadas. Esse pão Vital é um dos lançamentos assim mais novos, é um pão que foi lançado no México. Ele está envolto por dentro por um outro biopolímero e por fora pelo Natriflex, então para isso poder dar barreira para o material. Esse café Molinari é muito interessante porque ele foi laminado com outro biopolímero para aumentar a resistência à selagem. Então, ele precisava de barreira, então ele foi usado transparente, metalizado, e uma força de selagem maior, então outro biopolímero também compostável para essa força de selagem. Aqui alguns alimentos de doces também, que pode ser utilizado, como eu falei, no caso de torção, né, pode ser o colorido, o metalizado. Um dos nossos maiores clientes nesse caso de torção é a Nestlé na Europa. Eles usam a linha colorida para o chocolate Quality Streets. Eles gostam bastante desse material, tanto tecnicamente como por ser compostável. Alimentos que vão no forno é a nossa linha mais nova. Nós desenvolvemos um revestimento que pode ir para o forno, para o micro-ondas ou para a churrasqueira. Então, é bem interessante que você evita ter duas embalagens. Então, por exemplo, no caso de um sanduíche, né, que vai para o micro-ondas, normalmente ele vem numa embalagem externa e numa embalagem interna que você coloca no micro-ondas. Então, nesse caso, você não precisaria dessa embalagem interna. Você pode colocar diretamente na embalagem que você compra, já direto no micro-ondas. Para a linha de decoração, limpeza, higiene, então a gente também usa muito para sabonetes, para essas pastilhas de, como que fala? De mosquito, né? Porque são materiais que precisam de barreira ao oxigênio. Essas pastilhas sanitárias, então como esse material ele tem essa característica, ele como vou dizer, ele é muito importante, não só por ser compostável, mas por ter essa característica. Também na área de indústrias, você pode usar para a área de remédios, para sachês que precisam abrir muito fácil, então você não precisaria fazer um microcorte, você consegue abrir facilmente com a mão, sem abrir com o dente. A gente tem um mercado também agora muito grande de fita adesiva,
na Europa. Então, é aquela fita, principalmente as crianças usam na escola, porque você não precisa da tesoura para cortar, você não precisa, né, bater com a ponta da caneta, então você consegue rasgar. Então, além de ser compostável, também tem essa facilidade. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, são 3 cases, os últimos cases de sucesso que a gente teve, que eu acho importante, no caso da Ama Chocolates, né, uma empresa de chocolates muito preocupada com a qualidade do seu chocolate, então eles têm parceiros nas regiões da Amazônia e na Bahia que produzem cacau orgânico e biodinâmico, claro que em áreas de cultivo florestal, e eles têm várias certificações, entre elas a USDA, né, de orgânicos nos Estados Unidos, também na Europa, e a mais importante certificação deles é que eles são considerados uma empresa B, que é uma empresa que visa como modelo de negócio o desenvolvimento social e ambiental. Então, para eles, ter a embalagem compostável foi muito importante porque eles têm o compromisso de estar no mercado com ações que geram impactos e mudanças positivas na vida das pessoas e no meio ambiente. Inclusive, em 2018 e 2019, a AMA foi reconhecida como uma das empresas que mais promoveram impacto positivo no planeta. Outro case de sucesso também que a gente tem é a Sofrupak, desculpa, na Polônia. É uma empresa especializada em embalagem de frutas e eles escolheram o Natreflex para janelas e tampas das caixas de frutas. Eles se juntaram com a Marex, uma empresa que desenvolveu essa tecnologia, e junto com o filme, eles fizeram essa estrutura. Isso permitiu ao consumidor deles ver a qualidade da fruta envasada, né? Todo mundo gosta de ver o que tá comprando, proteger da contaminação externa, e você não precisa perfurar, porque muitas frutas precisam respirar. Então, como eu já tinha dito, esse material ele permite uma certa respiração, dependendo do coating que a gente aplica. Então, nesse caso, não foi necessária a perfuração. Então, a embalagem, a fruta, ela fica totalmente protegida. E também ajuda no transporte, porque não fica a fruta exposta e protege também do transporte. Então, tudo isso também fez essa empresa levar o prêmio de inovação na Alemanha. E a última embalagem que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês é a empresa Samova, de chá na Alemanha. É uma empresa que está totalmente de acordo com a sustentabilidade, com a economia circular, e estava faltando o item embalagem. Devido à grande demanda dos seus consumidores, muitos pedidos, os consumidores queriam uma embalagem que fosse compostável em casa. Então, junto com a Futamura, eles desenvolveram essa embalagem. Então, os consumidores usam, fazem o chá e depois coloca tudo na terra, dentro da sua casa, no seu próprio jardim, para biodegradar. É um case bastante interessante, se vocês tiverem oportunidade, tempo, dá uma olhadinha no YouTube, coloca como Samova, Natreflex, que eles mostram um vídeo bem legal, mostrando o fim de vida da embalagem e fechando a economia circular. Bom, gente, é isso que eu gostaria de transmitir para vocês. Como vocês podem ver, nenhuma solução sozinha é a solução. A gente precisa trabalhar em conjunto e se cada um fizer o seu pouquinho, com certeza a soma já vai ser um resultado muito grande e muito importante para o impacto ambiental. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição, através da Abre ou com os meus contatos, como vocês preferirem. Obrigada. Verusca, muito bom. Sim, de fato, é o E, essa somatória de caminhos, e não o ou. Justamente olhando para cada proposta, para cada objetivo a ser alcançado. E nós temos, sim, 3 perguntas que são bastante importantes de serem colocadas, então vamos colocá-las de uma forma dinâmica agora. Vamos lá. Verusca, parabéns. Ainda bem que você colocou seus dados, que acho que você vai receber bastante e-mail. Agrupando as perguntas do grupo em 3 aqui, uma foi com relação aos coachings, né? O que você pode falar, não logicamente agora, mas da parte de futuramente compartilhar de segurança, composição e compostabilidade desses coachings, né? Coachings, para que as pessoas tenham segurança, né, em tudo que foi adicionado no filme. Como que você trata isso com seus clientes?
A gente, se preciso for, a gente pode abrir a formulação do coaching, né? A gente não costuma dizer isso num primeiro momento, mas todo esse coaching, ele tem aprovação para contato com alimento e também são materiais compostáveis, que é para não perder a característica principal da celulose, né? Que é do filme. Mas normalmente tudo, como que eu vou dizer? Acaba tendo um pouco de não vou dizer que é um polímero, mas é uma mescla, uma blenda também de materiais compostáveis para ajudar nessa selagem. Se preciso for, depois entre em contato comigo e eu posso pedir para a nossa planta tudo isso em detalhe e ver o que é permitido sem um acordo de confidencialidade e passo para vocês. Muito bom, era esse o objetivo realmente, para que as pessoas saibam que podem perguntar no futuro e ter um conforto, né? Uma outra pergunta comum aqui foi com relação a líquidos ou pastosos. A solução é compatível? Não, infelizmente não. Com líquido, o que acontece? Vai iniciar a biodegradação. Então, em 28 dias, se você vai fazer, por exemplo, uma embalagem de creme, de shampoo, vamos dizer assim, de ketchup, ele vai iniciar a biodegradação. Ele resiste um pouco de barreira à gordura, mas falando assim de uma gordura seca, né? Não uma gordura oleosa. Então, por exemplo, uma gordura de batata frita, sabe? De um produto seco. Ele pode ser usado para embalagens congeladas, por exemplo, no caso do sorvete, porque o sorvete, quando envasado, ele já está congelado, e aí depois, quando você tem o consumo do sorvete, ele não descongela, você consome sorvete, e aí você joga fora a sua embalagem contaminada para compostagem. Então, nesse caso, não tem problema. Então, tem que analisar muito cada caso, mas o líquido em contato não pode. Legal. E a última, essa aqui não poderia faltar nesse tipo de apresentação, é quanto custa, né? A gente não precisa saber o custo aqui, mas basicamente uma inclusive ideia, já foi perguntado claro. e já foi respondido, então assim, aqui é sua chance para falar. Mas logicamente claro. a gente entende que você trata isso depois com mais cuidado, mas... Não, sim, não, todo mundo precisa ter uma noção desse custo. Claro que vai depender muito, por exemplo, da quantidade, se é metalizado, se é transparente. Então, tudo vai, né, depender. Mas, em geral, eu diria que uma embalagem convencional, por exemplo, um flow pack, a gente trocando para uma estrutura compostável, dependendo da troca que a gente vai fazer, de quantas laminações a gente vai fazer, ele vai custar de 2 a 3 vezes mais. Então, ele é uma estrutura, claro, um pouco mais cara, mas não é tão caro como as pessoas às vezes falam, nossa, isso aqui vai custar 1000 vezes mais caro. Não chega a tanto, mas ela tem um custo, sim, um pouco superior, porque ainda não existe também uma demanda grande, uma produção grande, mas é isso, em torno de 2 a 3 vezes, pelo menos, ele vai custar. Bom, muito obrigado, Verusca. Obrigado por compartilhar. Eu acho que quando chega a pergunta de custo é porque tem interesse. Então a gente Isso é ótimo. Torce para ver seu produto no mercado. Muito obrigado. Obrigada, Verusca. Muito obrigada a vocês. Tchau.